Prontinho. Estamos gravando. Vamos falar de ondas, então. Eu separei no nosso cronograma, gente, dois encontros para ondas, tá? Inclusive, a gente já vamos aproveitar no começo da aula já para falar sobre uma aula extra. Para a gente dar conta do nosso calendário, eu vou precisar marcar aula extra, tá? Isso tá tudo certo, tá tudo bem. Deixa eu só melhorar essa câmera aqui. Aqui. E aí, a minha possibilidade para a gente marcar um encontro é no próximo dia 15, que é uma terça-feira, na parte da tarde ou à noite. Eu não sei exatamente se vocês poderiam estar online, tá? Porque a gente não vai conseguir estar no prédio. O prédio fica fechado, porque vai ser feriado, né? Dia 15. Dia 15 é feriado, né? É muito ter conseguido Então, comprar uma tela a esse gente não ano. tem aula na escola, né? Eu não tenho aula no Notre, então dá para a gente marcar. Eu não vou marcar de manhã, na verdade, porque de manhã eu já tenho uma aula extra marcada com a outra turma, com a turma das isoladas. Tem alguém com o Vou microfone ver, aberto. minha mãe quer me pra parar. Eu vou ver se eu consigo conversar com ela pra gente. Mas aí Isso. eu tenho que liberar meu cartão. Tá, Ai, que mas tem. desgraça. E mesmo liberando meu cartão, não tem um limite pra colocar o iPad nele. Ai, queria pagar em boleto. Queria dar Nossa, uma beleza. entrada e parcelar o resto em boleto, mas não acho que não dá pra fazer isso. Tá bom. Aí. Tá. Ai, tô muito triste, velho. Nossa, um iPad assim Puxa vida. resolveria muito meus belos esse Puxa ano. Não vida. adianta comprar iPad agora, porque não tem como eu passar tudo que eu estudei pro iPad assim rápido. Ai, tô muito Tá triste. desabafando, né? Tem que desabafar, eu também acho. Meu Desabafa. Deus, Vitor! Ah, não, não. Vai, desabafa. É foda não ter dinheiro no Meu, é muito foda não ter limite, né, Professor, cara? foi sem querer. Puta, já aconteceu isso comigo, de você chegar na loja, Isso você aqui, passa o tá? cartão, tem um erro, tem um código lá, não tem um erro 247, alguma coisa assim, sem limite. É O foda. drama, o drama. Nossa, muito triste carregar um monte de caderno. Mas você queria, deixa eu entender, você queria comprar o iPad, mas o cartão tá sem o limite, é isso? Professor, então, eu desde o começo do ano pesquisando. Ai, não é barato, né? E Não. os que é barato eu não quero. Ai, eu fui Tá certo. Então, estudando. Tem um montão de caderno aqui. se é pra Aí comprar. minha mãe falou assim: não, quando tiver E melhor. você tá migrando do caderno pro tablet, é isso? Não, professor, não tem tablet. Esse é o meu Mas desabafo. você gostaria de migrar do iPad, do caderno para o Exatamente, iPad. exatamente. Porque Entendi. eu vou amanhã para Cuiabá, inclusive, eu vou passar aí para dar um abraço em vocês. E aí eu vou Você levar vai vir para cá? vou pra imersão e eu também vou fazer GD, né? Tá. Ô, Ai, eu vou dar aula para GD no dia 17, tá? Na quinta-feira à tarde. Na outra ótimo. quinta, tá? Vai Tá, aparecer no Instagram lá, eu aviso. Aviso tá pra vocês bom, também, eu tá, vi gente? mesmo. Aí eu vou levar uma porrada de caderno. Eu tô muito triste, eu vou ter que colocar o caderno junto com as roupas. Eu tô muito chateada. E com quem que você tava desabafando? Só desculpa a pergunta. Com o Pablo, tô com o Tá, Pablo. tá. Entendi. Então tá, manda um abraço para ele. Tadinha. Bom, enfim, depois dessa sessão, é, ô, gente, vamos lá, ondulatória. Dá para a gente falar bastante coisa. Então, sobre a questão da aula extra, perdão. Então, a gente tem a possibilidade de marcar essa aula extra no período da tarde, por volta de umas 14, 15 horas, ou então no período da noite, por volta de umas 17, 18, enfim. Então, eu vou colocar lá no grupo a ideia e vocês troquem ideia. Assim, para mim, a tarde fica melhor. O ideal seria a gente pegar a terça-feira à tarde, porque eu já tenho aula de manhã, então eu já daria aula de manhã para uma turma e à tarde para vocês. Vai ficar gravada. Então, se vocês não quiserem assistir a aula, eu vou estar lá e eu vou falar para mim mesmo. E se vocês não quiserem assistir a aula e quiserem assistir depois também, tranquilo, tá? Eu vou deixar gravada, claro. Então, qual que é a minha proposta então em cima da física? É que a gente trabalhe agora uma parte da ondulatória e depois dessa aula extra, a segunda parte da ondulatória. A gente divide a ondulatória em duas partes. Na verdade, três, vai. Vamos dividir em três.
sendo que as duas partes que mais caem são a 2 e a 3. A primeira parte eu vou chamar de introdução. Introdução. E o que se faz da introdução, né, quando você estuda ondas? Você basicamente vai definir o que é uma onda, o que é uma onda, e a gente classifica a onda. Classificações. Eu estou dizendo classificação porque é o seguinte: a gente classifica as ondas dentro de dois critérios. O primeiro critério é meio de propagação. Porque basicamente a gente vai dividir as ondas dentro desse critério em mecânicas e eletromagnéticas. Exemplo, vai. Som e luz. E depois a gente classifica as ondas, segundo o critério, forma de propagação. Propagação. Dentro desse critério, a gente classifica as ondas em transversais e longitudinais. Essa parte, assim, não é que não cai muito. Qualquer exercício de onda meio que pressupõe que você saiba isso. O que é uma onda transversal, o que é uma onda longitudinal e exemplos, tá? Só para constar, né? Vamos falar rapidamente sobre a questão do que é essa história. Então, tipo, sobre essa parte aqui, o que eu tenho a dizer para vocês? Perdão. O que é uma onda? Uma onda é energia se propagando, gente. Tipo assim, energia anda. E ela pode andar na forma de ondas. O que, o que uma onda tem de especial? Na verdade, uma onda são pulsos de energia, pulsos, que vão se propagando de maneira contínua. Então, por exemplo, melhor situação para você imaginar uma onda é pensar numa corda, você lá segurando uma corda e aplicando pulsos de energia. Cada vez que você faz isso aqui, você dá energia para a corda, dá energia para a corda, dá energia para a corda. Essa energia vai andando na corda. Tudo bem? As ondas mecânicas são ondas que se propagam dentro da matéria. Então, uma onda de água, uma onda na corda, né, num instrumento de corda, a onda de som. E as ondas eletromagnéticas são ondas de outra natureza, porque elas não precisam da matéria para se propagar. Por exemplo, quando eu falo, você me escuta porque as moléculas do ar vibram. Então, o som é uma onda que anda pela matéria. Se você tirar a matéria, o som para de andar. Aquela história que o som não se propaga no vácuo. Tudo bem? Sobre a questão de propagação. Transversal longitudinal. Uma onda ela se propaga, ok? E ela, quando ela se propaga numa direção. Direção. Então imagina, por exemplo, uma onda que vai se propagar na minha direção aqui, ó. Direção que eu vou chamar de eixo X. Então ela vai se propagar numa direção X. Só que conforme, conforme ela se propaga, ela vibra. E, por exemplo, uma onda de corda, ela vibra de tal maneira que você tem isso aqui, ó. Então eu tenho a onda andando numa direção e vibrando em outra direção. Concorda? Daí eu chamo ela de transversal. Tá? Essas ondas de corda são ondas transversais. As ondas longitudinais, elas são diferentes. Eu vou fazer um desenho bem doido aqui, tá? Espera só um pouquinho. Imagina, por exemplo, duas pessoas se comunicando. Uma pessoa está falando e a outra está ouvindo. Para uma pessoa escutar o som da outra,
é preciso que as moléculas do ar vibrem. Então, a vibração começa quando a pessoa fala. A pessoa vai lá e fala alguma coisa. As cordas vocais da pessoa começam a vibrar o ar. Esse ar sai vibrando. Essa vibração atinge o ouvido da outra pessoa, o tímpano da outra pessoa. Então, quando a gente escuta, você tem uma transmissão de onda. E aqui a gente tem um desenho bem simplesinho de como o ar vibra. Cadê a? Como o ar vibra na propagação do som. Cada bolotinha dessa, imagina que é uma molécula de algum gás, oxigênio, nitrogênio e tal. Quando a onda de som se propaga, então vamos imaginar o seguinte: aqui tem uma pessoa falando, ó, e aqui tem uma pessoa, aqui é uma orelha, ó. Desenhar uma orelha aqui, pronto. Tá aqui uma orelha. A pessoa está escutando. Então, o som ele está se propagando nessa direção. Só que o que a gente percebe? Como que é a vibração do ar no som? A vibração no ar, ela é formada por momentos onde o ar está mais comprimido. Tá vendo onde tem mais moléculas aqui, ó? O ar está mais comprimido e aqui ele está menos comprimido. Mais comprimido, menos comprimido. Uou, 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 uou. Fica um barulho assim. O som é meio assim. Uou, uou, uou. Você vai ouvindo as vibrações. Só que o que acontece? Essa sequência de compressão, descompressão, compressão, descompressão, compressão, descompressão, ela acontece por quê? Porque as moléculas do ar, elas vibram nessa direção também, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Vibração, propagação. Sacou? Isso é uma onda longitudinal. A onda longitudinal, vixe, difícil falar essa palavra. A onda longitudinal é aquela onde a vibração e a propagação acontecem na mesma. Eu olho para isso aqui, eu penso numa sanfona. Hum, 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 hum. Parece um jegue, né? Nada a ver. Hum, 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 hum. Beleza, isso aqui é meio que a primeira parte de ondas, né? Tipo, quando você vai estudar no cursinho, assim, essa é a primeira aula de ondas. Aí depois a gente entra na parte de conta. Estudo matemático da onda. Estudo matemático da onda. Então aqui a gente começa a colocar o comportamento da onda em fórmula. E aí dentro deste tópico, a gente aprende o conceito de período, frequência, que na verdade é assim, se você já estudou movimento circular, você já ouviu falar de frequência antes daqui. Geralmente, ondulatória, a gente estuda ondulatória, dependendo do material que você estuda, você vai estudar ondulatória já no final do ano. Então, você já sabe o que é período, porque você já estudou movimento circular na cinemática, já sabe o que é frequência, que é o inverso do período, né? Unidade, frequência é hertz, enfim. Por que esses conceitos são importantes, gente? Pelo seguinte, se uma onda é uma vibração, essa vibração acontece num certo intervalo de tempo e com uma frequência. Então a onda vai ter uma frequência. Outra coisa que a onda tem é a amplitude. Olha o nome, amplitude. O quanto a onda é ampla. O que isso quer dizer grosseiramente? É o tamanho da onda. É o tamanho. A onda, ela vibra sempre, pode perceber, ó. A onda, ela vibra sempre em torno de uma posição, não é? Essa posição é o zero da onda. Tá aqui, ó. Certo? Aqui, ó, zero. Tudo bem. Essa oscilação ela acontece em torno de um máximo e de um mínimo. Qual é o tamanho desse pico? Qual é o tamanho desse vale? É o que eu chamo de amplitude. É o tamanho da onda. Gente, isso aqui é bem importante que você conheça. Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que cai muito em vestibular é qualidades fisiológicas do som. Né?
o que que é a amplitude do som? O que que é a frequência do som? Então, tipo, a gente vai comentar isso durante a aula, tá? Mas é importante saber isso. A amplitude de uma onda, ela está relacionada com a energia que a onda carrega. Lembra que eu comecei a aula falando que onda é transporte de energia. Quanto de energia uma onda transporta? Isso está diretamente relacionado com o tamanho dela. Tudo bem? Lembrando que, para você saber o que é amplitude, você precisa saber também o que é crista e o que é vale. Tudo bem essas duas palavras, gente? Crista, vale. Tá? Tudo bem? Beleza. Tá. Depois, a gente aprende também o que é o comprimento de onda. Que isso é super importante também. Comprimento de onda. Tá? Para a gente lembrar, o que é o comprimento de onda? Literalmente é o tamanho de uma onda completa. E o que é uma onda completa? É uma crista mais um vale. Então, isso aqui, ó, o meu desenho não ficou tão bom. Eu fiz meio correndo aqui, tudo bem, foda-se. Ó, nossa senhora, meu Deus. Isso aqui é o comprimento de onda. Onda, tá bom? Ah, eu aprendi na escola, professor, também, que uma onda completa é a distância de duas cristas. É verdade, também pode ser. Duas cristas, né? A distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou uma crista mais um vale. Tá? Beleza? Bom, aí, o que o estudo matemático faz? Ele relaciona comprimento da onda e frequência com a velocidade de propagação. Porque toda onda se propaga com uma velocidade. E boa parte do estudo matemático tem a ver com isso. Né? Tipo, como que eu calculo essa velocidade? Bom, diz lá a equação da ondulatória que V igual a lambda F. Então, isso aqui cai bastante. Então, o cara dá um desenho de uma onda para você descobrir qual é o comprimento dela e calcular a velocidade, coisas dessa natureza. O Enem gosta muito desse ponto da matéria, gosta, tipo, absurdamente, tá? Bom, aí tem esse bloco, que depois a gente vai fazer exercício, né? E aí vem o terceiro bloco, que também sempre aparece questão. Tradicionalmente, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, o Enem tem cobrado sempre mais de uma questão de ondulatória. Um ano cai duas, no outro ano cai três. Né? Normalmente, uma das questões é do V igual a lambda F, e a outra é da terceira parte aqui, que são os fenômenos. Fenômenos ondulatórios. Coisas que acontecem na sua vida que tem a ver com onda. Esse assunto tem ficado cada vez mais importante porque a gente está numa era de internet veloz, a gente está com Starlink, os nossos computadores estão chegando no limite da tecnologia. Não sei se vocês estão ligados, né? Que os computadores não. Daqui a alguns anos a gente não tem mais como o computador ficar mais rápido do que eles já estão ficando, porque o limite ele passa a ser físico. Você não consegue colocar dentro do computador para ele ficar mais rápido do que ele já está, ele precisaria ficar maior. Então você começa a ter um problema do computador ficar grande. Então os caras já estão indo para o computador quântico. Tipo assim, com certeza, talvez os filhos de vocês tenham em casa um quântico. Porque para nós, assim, na nossa geração, minha e de vocês, acho difícil acontecer. Então, assim, tem um monte de coisa que acontece que você explica por onda. E aí, dentro dessa lista de fenômenos, a gente pode citar os reflexão, que a gente já estuda na ótica, né? Reflexão, refração,
refração, que a gente também estuda um pouco na ótica, mas a gente volta a estudar aqui. Difração, polarização, ressonância, interferência, efeito Doppler. Tá ali. Olha o tanto de fenômeno. E aí, gente, se você já fez questões do Enem sobre esses assuntos, é sempre o mesmo padrão. Qual é o padrão? Ele vai pegar um texto de um jornal, de um artigo científico, de uma revista, de um site, de alguma coisa da rede social, de mídia, sobre algum fenômeno desses. E aí, o que se espera do aluno? Que ele leia o texto e identifique sobre qual fenômeno o texto está falando. Eu vou citar um exemplo prático. Não sei se vocês já chegaram a ver uma questão do Enem, ela é do ano passado ou retrasado, que fala sobre aqueles fones que cancelam o ruído. Vocês já viram esse fone? Já viram esse fone? Tem na internet vendendo, né? Qual que é a promessa do fone? Que você coloca o fone e ele anula qualquer ruído externo. Então, tipo, ele basicamente cancela o ruído, ele é cancelador de ruídos. E o texto fala sobre esse fone. E pergunta qual é o fenômeno. É simples, é assim. Então, aqui, gente, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o problema deste ponto da matéria não é você saber o que é o fenômeno. Todo mundo sabe o que é uma interferência, acredito. Quando duas ondas se cruzam, pode acontecer uma interferência construtiva ou destrutiva. Numa interferência construtiva, a onda fica maior. Numa interferência destrutiva, a onda fica menor. Ponto. Esse é o que você vai ouvir na aula de interferência. A questão é, na hora de você ler o texto, você identifica que isso é uma interferência destrutiva? Então, porque a resposta era essa. Né? O fone, ele consegue cancelar o ruído, porque ele promove uma interferência destrutiva com a onda que vem de fora. Então, ele consegue perceber aquela onda e gerar uma onda oposta a ela. No momento que as ondas se encontram, anula-se a amplitude. Anula-se a amplitude. E a amplitude é o que dá o volume do som. Então, se uma onda vem com uma amplitude e de repente essa amplitude diminui, o som some. Entenderam? Então, tipo, as questões elas são muito nessa linha. Ele vai lá dar um texto e fala, puta, qual é o fenômeno? Tem uma outra questão, essa acho que é do ano passado, que é uma charge do Cebolinha e da Mônica, ou da Magali, eu não me lembro, e eles estavam brincando com aquele brinquedinho, que é basicamente o quê? São duas latas de alumínio vazias, você faz um furo na latinha e amarra um barbante. Dá um nó por dentro ali, né, para o barbante não escapar, passa o barbante e amarra na outra latinha. Então, e aí a pessoa tá lá, você tá aqui, cada um segurando a sua latinha, e você fala na latinha. Ô, seu arrombado. E a outra pessoa escuta. Telefone sem fio, chama isso. Que na verdade tem um fio. Tem um fio. Esse fio, como é que a pessoa escuta? Como que a pessoa escuta? A pessoa escuta porque você fala, aquela fala gera uma vibração na lata que faz o fio vibrar. Faz o fio vibrar. E a pessoa escuta. Então, uma transmissão de vibração pelo fio. E aí a pergunta era por que que se aumentasse o fio, ou por que que o som ficava fraco lá do outro lado? Uma coisa do tipo. Não era uma coisa mais ou menos assim? Por que que ia diminuir se aumentasse o tamanho do fio? Por quê? Aí o aluno fica assim, né? Eu estou falando porque eu já fui aluno. Caralho, qual é a fórmula? Qual é a Não. Você precisa saber o que é uma onda. Gente, uma onda não é energia? Se você aumenta o comprimento do fio, você não está aumentando o espaço que essa energia tem para andar?
O que que acontece com a energia conforme ela se propaga? Ela dissipa. Você já fez uma experiência bem bobinha? Joga uma pedra na água. Vai gerar uma onda, não vai? Essa onda não vai ficando fraquinha? É a mesma coisa. Então, tipo, é um conhecimento muito mais atrelado a raciocínio do que saber os fenômenos, entendem o que eu estou dizendo? Como é que você consegue isso? Fazendo muito exercício. Não tem outro jeito, tá? Beleza? Tem alguma coisa que vocês queriam perguntar desse ponto? Porque agora a gente começa a fazer exercício. Vamos sentar o pau aí. Tá? Então, dei esse apanhado geral para você ver, fazer um check no que você sabe disso, o que você não sabe. Outra coisa, tá? Dica. Para cada fenômeno, dica, conheça a definição e conheça alguns exemplos da natureza. De reflexão, de refração, de difração, de polarização. Alguma coisa do dia a dia tenha como exemplo associado àquilo. Porque isso ajuda a você identificar o tipo de questão que é. Quando é uma questão de Doppler, por exemplo, só de começar a ler a segunda linha, você sabe que é uma questão de Doppler. Porque ela é característica de uma situação. Tá? Então vamos lá. Vamos começar. Fala. Honestamente, só. Por exemplo, quando a gente estuda Doppler, tem uma fórmula que eu até posso citar, mas é difícil aparecer. Interferência tem fórmula. Então, se tem algumas fórmulas, tem toda uma parte aqui, né, dentro do fenômenos ondulatórios, que eu até esqueci de colocar. Tem uma parte aqui que é a acústica. O que que a acústica estuda? A parte de som. Então, o que que a acústica dentro do vestibular te exige? Que você saiba qualidades fisiológicas do som, qualidades fisiológicas do som, que são quais? Três: timbre, intensidade e frequência. O que que se espera, por exemplo, basicamente que você saiba sobre esses três pontos? O que que é cada uma dessas coisas quando você escuta um som? Que parte do som é o timbre? Que parte do som é a frequência? E que parte do som é a intensidade? Então, o timbre está relacionado com o tipo de som. Por exemplo, todos nós somos capazes de ouvir um som de um instrumento musical e identificar que instrumento é. Se é de corda, se é de sopro, se é um piano ou se é um violão, né? Então, todos nós somos capazes de identificar vozes de pessoas que nós conhecemos e temos mais contato. Você ouve a voz da pessoa e fala, é a pessoa. Porque você conhece um timbre. Vixe! Eita! O timbre é a impressão digital do som. Entende isso? Cada coisa tem o seu timbre, tá bom? Intensidade. Aqui que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui a gente usa no nosso dia a dia duas palavras que nós, no nosso dia a dia, usamos nos referindo à intensidade. Quando você fala assim, por exemplo, para uma pessoa: Ô fulano, aumenta o som, que eu quero ouvir. Ô Beltrano, abaixa o som. Quando você está falando isso para a pessoa, você está querendo se referir ao quê? Ao volume do som, não é? Essas palavras alto e baixo, no contexto do vestibular, não podem ser usadas para interferência, para intensidade. Você não vai falar que o som é alto, você vai dizer que ele tem alta intensidade. Lá na sua casa, você pode falar, não tem problema. Então aqui, a gente está falando do volume do som. Do som. Inclusive tem fórmula para calcular a intensidade em decibel, tá? E aí tem a terceira qualidade do som, que é a frequência,
que é a que é mais explorada, né? A frequência é aquilo que distingue, aí sim, o som alto do som baixo. Som alto do som baixo. O termo alto e baixo, gente, está relacionado à frequência do som. Então, por exemplo, um som de baixa frequência é um som baixo. Um som de alta frequência é um som alto. Tá, mas quando a gente escuta isso, que parte do som, que aspecto do som eu identifico como frequência? Por exemplo, na grande maioria das vezes, a voz masculina, ela é mais grave, grave, som baixo. As vozes isso tem a ver com o hormônio, com a produção de testosterona, que vai deixar as cordas vocais um pouco diferentes do homem para a mulher. Tanto é que, por exemplo, mulher que toma testosterona fica com a voz. Lembra aquela mina que viralizou na internet? Que ela falava, como é que é? Bora trabalhar, alguma coisa assim. Lembra daquela mina? Tipo, mano, é uma voz absurda, tá? Então é isso que tem a ver com a frequência do som, beleza? Aí, tem a segunda parte de acústica, né? Olha, meu, olha o tanto de coisa que tem ondulatória. Olha o tanto. Aí, na segunda parte de acústica, a gente estuda tubos e cordas. Dentro de um tópico chamado ondas estacionárias. Que é um estudo, gente, bem honestamente falando, bem rodapé de caderno. Por exemplo, mesmo nos vestibulares mais concorridos lá do Sul, por exemplo, esse é um assunto que não aparece muito. Onde que aparece muito onda estacionária? Em prova militar. O pessoal que vai fazer engenharia militar, lá na parte do ITA, no IME e tal. Basicamente, o que se discute aqui? Como que o som se propaga numa corda de um instrumento? Então, a gente estuda instrumento de corda, então violão, violino, baixo, né? E os instrumentos de sopro, tubo, tipo clarineta, saxofone, tá? Como que essas ondas dão origem às notas musicais. É um assunto bem decorebinha também, tem fórmula, tá? Beleza? Então, essa parte aqui ela não é tão importante. Tem até uns exercícios aqui, tá? Vamos ver se a gente der tempo da gente pegar nas duas aulas, a gente faz, tá? Então, isso aqui é o resumão de ondulatória, tá? Vamos lá. Questão número 1. Q1. Opa. Questão número 1. Ele faz um desenho de uma onda, né, e fala assim: a figura ilustra uma corda na qual se propaga uma onda para a direita. Então ele mostra os pontos máximo e mínimo da onda, né? Mostra também a largura da onda, e aí ele pede várias coisas, né? Ele fala que a frequência da onda é 0,5 Hz. Classifique a onda quanto à forma e natureza. Na verdade, tem um forma a mais aí, né? Classifique a onda quanto à forma e natureza. Ela é uma onda transversal. Transversal. E se é uma onda que está se propagando na corda, ela é uma onda mecânica também. Tá bom? B. Amplitude da onda. Vocês observaram no eixo Y, que ali é um eixo de comprimento? Então, isso é amplitude. 0,2 metros. Observa que a amplitude ela pode assumir valor positivo ou negativo, né? Isso por quê? Porque a amplitude ela é medida em relação ao zero da onda. Então, ou ele está para cima, sentido positivo do eixo, né?
ou ele está para baixo, sentido negativo. C. Determine o comprimento da onda. 1 metro. 1 metro. D. Identifique quais pontos A, B, C, D, E são vales e cristas. Facinho, né? D. Vales. Vales C, D e F. C, D, F. Cristas. Eu estou fazendo meio rápido isso aqui, gente, porque eu estou contando que vocês manjam disso daqui. Se vocês não lembrarem alguma coisa, fala. Eu paro e explico. E aqui, esse item é importante, tá? Porque ele é um pouco diferente. Cite um exemplo de dois pontos que vibram em oposição de fase e dois pontos que vibram em fase. Deixa eu desenhar ela aqui, daí fica mais fácil. Pronto. Aqui. Nossa, eu fiz totalmente errado, né? Vamos lá. Ela começa daqui, tem uma, duas e depois desce ali. Opa, pronto. Acho que agora foi. Aí ele coloca aqui o ponto A e o ponto B. Aqui o ponto C, o ponto D e o ponto E aqui. Tá, o lance dessa história de fase é o seguinte: como é que eu produzi essa onda? Eu estou aqui, a corda. Qual foi o primeiro movimento que eu fiz? Eu fiz isso aqui e fui, né? Vum, 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 vum. E aí essa propagação aconteceu. Consequência disso, tem alguns pontos aqui que estão descendo e tem outros pontos que estão subindo. Os pontos que estiverem fazendo a mesma coisa, por exemplo, dois pontos estão subindo, eu digo que eles estão em concordância de fase. Se dois pontos estiverem assim, ó, na onda, um subindo e um descendo, eu falo que eles estão em oposição de fase, tá? Então pensa assim, ó, a onda, ela tá passando daqui para cá, ó. Certo? Então todos os pontos estão se movimentando, tá bom? Então vê, o que vai acontecer com o ponto C à medida que essa onda se desloca? Esse ponto, ele está num ponto mais baixo de vibração, não tá? Conforme essa onda começar a passar por aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Conforme essa parte começar a andar, esse ponto C ele vai começar a subir, subir. Então, esse ponto aqui ele está subindo, ó, na corda. Se a gente tivesse pintado esse ponto ali na corda, a gente perceberia que ele está nesse momento ele está subindo. Assim como o ponto D e assim como o ponto E. Então, esses pontos estão em concordância de fase. Os pontos que estão descendo são os que estão ali na crista. Tá? Então, à medida que a energia vai passando na corda, esse ponto vai fazendo isso, ó, um, um. Todos os pontos, né? Tá? Por exemplo, vai ter um momento que esse ponto vai estar aqui no meio, ó.
Entendeu? Quando esse ponto aqui estiver no meio, esse aqui, ó, vai estar aqui também, ó. Vendo isso aqui, ó. Quando o ponto A chegar aqui embaixo, o ponto C está aqui em cima, tá? Isso é fase. Oi? É o sentido que ele está vibrando. É de baixo para cima, é uma fase. É de cima para baixo, outra. Ó, por que esse conceito é importante? Vamos aproveitar, né, para a gente não ficar perdendo tempo. Por que esse conceito é importante? Porque é isso que te faz entender a diferença de uma interferência construtiva de uma destrutiva. Imagina o seguinte, então, você tem uma onda aqui, ó, se propagando para a direita, ok? E aí, eu vou pegar uma outra onda aqui, pronto. Imagina uma outra onda, essa daqui eu estou colocando de outra cor, para ficar fácil da gente diferenciar, que está se propagando com numa outra velocidade, só que tem um detalhe. Ela está se propagando no sentido oposto. Então tá vindo uma onda aqui, e aqui tá vindo uma onda aqui. Tá? O que que acontece? Essas ondas, elas vão se encontrar de uma tal maneira que vai ter um momento que essa parte aqui, ó, ela vai estar literalmente em cima dessa outra aqui. Você vai ter um encontro de ondas, mas de uma tal maneira que uma crista encontra um vale. Então imagina o momento em que uma crista, imagina aqui o momento, ó, em que uma crista encontra um vale. Pronto. Ó, o que vai acontecer, gente? Essas duas ondas, elas vão se misturar. Ó, tá vendo? Vai acontecer uma interferência. E o que vai acontecer? Dessa interferência vai resultar uma terceira onda. E essa terceira onda, ela vai ter uma amplitude que é a diferença das duas. Então, tipo, aqui no meu desenho, não sei se vocês conseguem enxergar aí de casa, eu tenho um quadradinho de amplitude para a onda azul e dois quadradinhos de amplitude para preta. Então, quando essas ondas se encontrarem, o que vai surgir aqui? Uma terceira onda. E essa terceira onda, ela vai ser assim, ó. Isso aqui é muito viagem, cara. Ó, eu vou tentar colocar bem próximo da lousa, do zoom, ó, para que vocês enxerguem as cores. Então, ó, a onda verde, a onda vermelha, que é essa daqui, ó, ela é a interferência da azul com a preta, tá? Beleza? Isso é uma interferência destrutiva, tá bom? A construtiva é o contrário. A construtiva aconteceria se uma crista encontrasse uma outra crista, ou se um vale encontrasse um outro vale. Aí a onda ela amplifica, tá? Então, ó, só para a gente fechar a questão um, a resposta do item E, né? Cite um exemplo de dois pontos que vibrem em oposição. Vamos colocar o A e o C.
Pronto. E o outro termo que ele usa é vibram em fase. A e B. Pronto. Tá bom? Oi. Esse aqui? Ele tá, não, ele não tá parado. Ele tá deixa eu pensar. Esse aqui tá subindo. Esses pontos aqui, eles estão descendo. Então ele tá na verdade descendo. Ele tá descendo. Porque tá vendo essa parte aqui? Ela vai vir para cá. Conforme essa parte vier para cá, esse ponto vai descendo. O que ele, nesse momento, ele tá no zero, ele tá com zero de amplitude, mas não é que ele não tem fase, mas ele tá descendo, esse aqui também, esse aqui tá subindo, ó. Porque tá vendo que quando o morrinho começa a se aproximar de um ponto, então imagina esse morrinho aqui, ó. Ele tá aqui nesse momento, mas daqui a pouco ele vai estar aqui, não vai, ó. Quando ele estiver aqui, esse ponto ele já tá aqui em cima. Então vai ter um momento em que esse ponto vai estar aqui, ó, no máximo, entendeu? E no mínimo. É muito estranho de perceber isso, não é um negócio tão simples. É uma coisa passando por dentro do fio, literalmente, que faz os pontos ficarem se mexendo. Tá? 2. Peraí. Deixa eu pegar aqui o. Uma onda propaga-se na água, faz o líquido oscilar verticalmente, para cima e para baixo, 4 vezes por segundo. A distância entre dois pontos altos dessa oscilação é 6 centímetros. Então, pera um pouquinho. É só para identificar as coisas da onda. Pronto, acho que aqui já é o suficiente. Aqui, ó. Ele fala que ela oscila 4 vezes por segundo. Acabou de te entregar o quê? Frequência. Ele acabou de te entregar a frequência da onda. Ó, 4 vezes em 1 segundo, olha lá. Qual que é a definição de frequência, né? Porque a gente fala muito assim, frequência é o inverso do período. Claro, tudo bem. Mas qual que é a definição de frequência? No caso da ondulatória, é o número de oscilações que a onda faz por segundo. Por segundo. Isso é o Hertz, né? Tá? Então a frequência é 4 Hz. Aí depois ele deu a distância entre dois pontos altos. Ele acabou de te dar o quê? O lambda. Que vale quanto? 8? 6. 6. 6 centímetros. Só isso. Pronto. Com isso eu calculo tudo. A frequência, já sei, o comprimento. E vamos calcular a velocidade, vai, já que estamos aqui. V igual a lambda vezes F. Ô, gente, se você quiser que que a velocidade saia em metro por segundo, você bota isso aqui em metro, ó. Então ficaria 6 vezes 10 a menos 2
vezes a frequência em hertz, 4. Dá 24, 10 a menos 2 metros por segundo. Ou 24 centímetros por segundo, né? Deixando em centímetros. Tá bom, gente? Calculei a velocidade da onda. Peraí. Perdão. Melhorou agora? Aqui, ó. Tá. Tá aqui a 2. 3. Uma pedra cai em uma represa, gerando ondas na superfície da água, que percorrem 130 centímetros no intervalo de 1 segundo. Na verdade, era só 2, né? Será 2. Então, ó, ele falou que a velocidade da onda é 130 centímetros no intervalo de 1 segundo. A distância entre duas cristas é 25 centímetros. Acabou de te dar o lambda. 25 centímetros. Frequência da onda. Frequência da onda. Ô, gente, aqui, eu preciso transformar para metro ou não? Não. Como a velocidade está em centímetro por segundo e o lambda também, deixa tudo em centímetro. A frequência vai sair em hertz, de boa. Tá? 130 igual a 25F. Preguiça de fazer essa conta. 5 e pouco. 5, 10 dá 2, 5, 5, 5. 5,4? 2, 5,2. Caralho, velho. Quanto foi? 5,2 Hz. Oi. Então, se ele falar para mim, se ele me der a distância de uma crista para um vale, cuidado, são duas amplitudes. Muita gente confunde isso. Ó, gente, amplitude é isso aqui, ó. Para o pessoal de casa aí também, ó. Tá? Por quê? Porque perguntaram aqui na sala o seguinte, falaram, professor, se o cara me der a distância da crista para o vale, isso é amplitude? Não. A amplitude é do zero para a crista ou do zero para o vale. Tá? Quer ver um negócio que você não vai esquecer nunca mais dessa merda? Pensa na energia de ativação do Calombo, da química. É a mesma bosta. Não, não é a mesma bosta, né? Não, não vai escrever que é energia de ativação. Mas é a figura, entenderam, né? Esquece o que eu falei, tá? Não, é melhor não escrever nada aí. Vou comparar com energia de ativação, né? Mas eu escrevo no caderno, né? Hum. 4. Uma onda sonora tem frequência de 340 Hz. Onda de 340 Hz. Tá? Indique quantas vezes por Indique quantas vezes uma crista de onda sonora passa por um determinado ponto a cada segundo. Vocês entenderam o que ele perguntou? Tipo assim, ó. Imagina a onda sonora se propagando. Deixa eu fazer ela aqui, ó. Ó.
Tudo bem? Aqui está a onda, ó. Imagina que ela está andando para a direita. Agora imagina que você esteja olhando aqui, ó. Se você estiver ali em cima, o que que você vai olhar? O que que você vai ver passando pela tua frente? Crista, 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 não vai? A pergunta dele é: quantas cristas você vai vir enxergar passando a cada segundo? 340. Por quê? Porque é a frequência, caralho. A frequência não é o número de vezes que a onda oscila? Ô, gente, a distância entre duas cristas não é uma oscilação? Vum, vum, vum. Tá? Então, se a frequência está dizendo que você tem ali 340 oscilações, tem que passar uma crista. Tum, 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 tum. Aí, dois. Calcule o intervalo de tempo que uma crista de onda leva para se repetir à medida que o pulso se propaga. Vixe, que pergunta complexa, né? Calcule o intervalo de tempo que uma crista de onda leva para se repetir à medida que o som se propaga. Ô, gente, sabe o que ele quer que você calcule? O período. O que que é o período? É exatamente a definição que ele escreveu. Intervalo de tempo que uma onda leva para se repetir. Ô, gente, o período não é o inverso da frequência? O período é o inverso da frequência. Então, deixa assim, tá? Por exemplo, eventualmente numa prova discursiva, deixa assim. Não precisa fazer a conta. Agora, numa prova de múltipla escolha é foda, né? Porque às vezes o cara vai querer que você faça essa conta chata. Né? Calcule o comprimento dessa onda, dado que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Aí, pelo amor de Deus, né? V igual a lambda F. Velocidade 340, lambda vezes frequência. Lambda, 1 metro. 1 metro. Se fosse todos assim, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm muita dificuldade em física. Vocês não estou falando vocês dois, até porque vocês não têm. Mas os alunos têm muita dificuldade de física, e segundo o que eu acho, tá? É por falta de fazer esse tipo de exercício. Que muitas vezes o que que acontece? O aluno chega lá no segundo ano, normalmente a gente aprende isso aqui no segundo ano. Vamos partir do pressuposto de que o aluno tem uma base boa e gosta de física, que não é, né? O cara chega lá, isso aqui é tão rápido, tipo assim, isso que eu tô dando para vocês aqui, o professor demora tipo 20 minutos para falar. Aí o aluno, aí o que que ele faz? Ele abre a apostila, qual é o primeiro exercício que ele pega? Vestibular. 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 Vestibular é o que eu falo pra galera assim, para vocês que estão numa realidade de cursinho, né? Cursinho batendo as portas aí, é claro que você vai estudar fazendo exercício de vestibular. Mas aluno de primeiro ano, aluno de segundo ano, não precisa. Principalmente aluno de primeiro ano. Tem que fazer exercício assim, simplesinho. Porque daí o cara vai pegando autoconfiança. Pô, não é tão difícil assim. Aí chega naqueles buchão. Mas é por conta disso que a gente tem dificuldade. É muito corrido o conteúdo. São 3 anos em dois, né? Que o ensino médio seriam 3 anos. Outra, vai. 5. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro, onde se faz vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está que está despertando. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Por que que isso acontece? Câmara de vácuo, eu tenho uma lanterna e um despertador. Eu vejo a lanterna, mas não vejo o despertador. Não, não vejo o despertador, é foda. Não ouço o despertador. Isso tem a ver com o tipo de onda que está se propagando, né? O comportamento da luz, o comprimento de onda da luz é menor que o do som? Não tem nada a ver. B, nossos olhos são mais sensíveis do que os nossos ouvidos? Nada a ver.
que é o erro dessa alternativa? Vai, vocês que são bons de biologia. O olho não é mais sensível nem menos sensível do que o ouvido. O olho ele é sensível a tipos de ondas diferentes. Os nossos olhos capturam ondas eletromagnéticas, luz. Os nossos ouvidos captam ondas mecânicas, tá? Inclusive, deixa eu contar uma coisa bem rápida para vocês que vocês já ouviram falar de um cara chamado Miguel Nicoleles? Não? Procurem na internet. Esse cara é um neurobiólogo mais pica do Brasil. Inclusive, ele está entre os mais picas do mundo. Ele está basicamente, a pesquisa da vida dele é desenvolver chips para fazer interface cérebro-máquina. E ele está desenvolvendo chips para implantar em cérebro de pessoas, por exemplo, que tem problemas de visão. Teve algum problema de visão, perdeu a visão, ou nasceu sem ver. E sabe onde ele implanta o chip? No ouvido da pessoa, nos nervos que estão na resposta de audição. E o trabalho dele fala que depois de um certo tempo, esses neurônios que eram especializados em captar som começam a mudar a especialização para captar ondas de eletromagnéticas. Então a pessoa começa literalmente a aprender a enxergar. Porque o trabalho dele é basicamente sobre neuroplasticidade de neurônios. Porque, por exemplo, eu não sei como é que vocês aprendem na biologia, mas eu aprendi, né, na época que eu fazia cursinho, que o neurônio é uma célula que não se. Ele é tão especializada que ele não se reproduz. E uma vez que esse neurônio morreu, ele morreu e ok. E que era muito difícil do neurônio, que no nosso cérebro a gente tinha regiões específicas para, por exemplo, região para o cheiro, região para a visão, região para, né, para cada sentido. Com essa pesquisa do cara, ele está provando que isso não é bem verdade, que uma área do cérebro ela pode se especializar a ponto de se transformar numa outra forma de receber os impulsos. Achei muito louco, cara. O cara era muito foda. Mano, ele fez um macaco, juro por Deus. Ele fez um macaco dirigir um carrinho, cara. Só. Tipo assim, quando você vai para um lugar, existe um pequeno intervalo de tempo em que você decide ir para o lugar, não tem? Tipo assim, vou fazer cocô. Você, tem um momento que teu cérebro fala, vou fazer tal coisa, né? Ele estuda exatamente esse processo do vou fazer. Então, tipo, ele fez um implante no cérebro do macaco, que basicamente o macaco sentado numa cadeirinha, ele, ele mentalizava que ele ia no lugar e o carrinho ia. Procura na internet, Miguel Nicoleles é o nome do cara. O cara ele é muito foda. Ele é muito foda. Só no vou ali. Porque, tipo, o que decide. Ele fala assim: que o que decide a sua ação, na verdade, ela é dividida em duas partes. Tem a parte motora, de você andar até o lugar, mas tem uma parte que é antes dessa, que é a parte meio decisória. É um momento que às vezes é tão rápido que nem você percebe. Você fala, vou, já foi. Ele quer entender esse mecanismo. Como que funciona esse mecanismo de eu faço isso, vou fazer isso? Aí ele faz o macaco jogar videogame, muito louco. Outra. Agora vamos começar a fazer umas questões mais legais. Dá uma olhada na questão número 7. Eu vou pular a 8, tá? A 6. Vou pular a 6. Vou fazer a 7. Aqui 6. Ah, eu falei que eu ia pular e não. Aqui 7. Ele fala o seguinte, ó. Um músico faz vibrar uma corda de massa M do seu violão com uma força F. Sabendo-se que nessa situação o módulo da velocidade de propagação da onda na corda é V, se o músico causar uma vibração em uma outra corda de massa 0,8 do M do mesmo violão com uma força 0,2 F, qual vai ser a velocidade de propagação na corda? Então, vamos parar para a teoria.
Aqui o negócio é o seguinte, ó. Isso aqui já entra, de uma certa maneira, na parte de acústica, tá, gente? Tipo assim, vocês já viram um violão, quando o cara vai afinar o violão, como que ele faz? Ele tem uma espécie de um grampo no violão, que a corda ela fica meio enrolada ali. E aí, quando ele quer afinar um instrumento, ele vai meio que apertando aquilo e vai tensionando a corda, né? Tem um cara chamado Taylor que basicamente estudou como uma corda faz a energia se propagar nela. Como que a onda se propaga na corda? E ele relaciona a velocidade de propagação a alguns fatores. Que tipo de fatores podem fazer essa onda se propagar com maior ou menor velocidade? E um dos fatores é a força de tração na corda. O que que ele percebeu? E essa lei, essa fórmula que eu vou passar para vocês aqui, gente, ela é uma fórmula resultado de experiência. A gente fala que ela é uma fórmula empírica. O cara vai para o laboratório, faz um monte de testes e percebe alguns fatores. Então, o que que ele percebeu de cara? Que quanto mais esticada tivesse a corda, mais rápido a onda andava nela. Mais rápido a onda andava nela. Então, a força de tração interferia. Outra coisa, uma característica da corda chamada densidade linear. Você já deve ter reparado em violões, violão e baixo também, instrumentos de corda. No caso do violão, a gente tem 6 cordas lá, né? Tipo, no traste do violão. Vocês já repararam que dessas 6 cordas, 3 são mais grossas, bem mais grossas, e outras 3 são mais fininhas. O que esse tipo de corda tem de diferente? O que a gente chama de densidade linear. A densidade linear, que a gente vai representar pela letra Mi, é basicamente a massa da corda dividida pelo seu comprimento. Então vamos colocar uma legenda aqui. Massa comprimento. Tá bom? Ele percebeu que cordas mais densas ou menos densas vão fazer a onda se propagar com velocidade diferente. Tá, resumindo a história. A velocidade de propagação na corda é a raiz quadrada. É, mano, depois de tudo isso, vem a fórmula. Olha aqui que beleza. É aquele conteúdo desgraçado. Eu digo isso porque, se você não souber a fórmula, você não faz a questão. Não tem como fazer. Tá? A velocidade é igual à raiz quadrada da força de tensão, né, dividido pela densidade da corda. Aqui. Então, essa é o ponto de partida para a questão. Tá bom? Agora, o que que ele fez, na verdade? Ele fez uma coisa que na física é muito comum eles fazerem em vestibular: criar exercício de comparação. Espera aí, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho para o pessoal de casa copiar aqui. Aí, ó. Então vamos para a situação do exercício, ó. O nego fala o seguinte: um músico faz vibrar uma corda de massa M com uma força F. Então, ó, corda 1, massa M, força F. Sabe-se que nessa situação a velocidade é V. Pronto. Corda 2. Agora aí começa a segunda parte, ó. Se o músico causar a vibração
numa outra corda de massa 0,8 m com força 3,2 F, qual vai ser a velocidade de propagação ali? Eu vou chamar de velinha. Velinha. Tá aqui. Velinha. Esse velinha vai sair em função de V, tá? Eu vou ter que fazer alguma mágica matemática aqui para fazer o velinha sair em função do V. Então vamos, gente, ó. O que que eu sei? Que V é igual a raiz de F sobre M dividido por L. O que que eu fiz? Ó, eu peguei a fórmula e abri a densidade, tá? Porque apareceu a massa aqui. O L é o comprimento da corda. Tá, agora eu vou calcular o velinha, ou velinha. O velinha, ele é a raiz de 3,2 F sobre 0,8 M. Como ele falou que é no mesmo violão, eu vou assumir que a corda tem o mesmo comprimento. Tem o mesmo comprimento. Tá, agora, gente, vamos fazer o seguinte. É bem rápido aqui, ó. Quanto que dá 3,2 dividido por 0,8? Vai dar 4. 3,2 dividido por 0,8 é 4. Tira o 4 da raiz. Então, o que que deu velinha? O velinha deu duas vezes F dividido por M sobre L. Daqui para cá, o que que eu fiz? Ó, de novo. 3,2 dividido por 0,8 dá 4. Como essa conta está dentro de uma raiz, a raiz de 4 é 2. Tirei para fora. Tá aqui, ó. Pronto. Só que isso aqui não é o V inicial lá? Não é a velocidade que ela tinha antes da corda ali, ó? Então o V'inha ficou igual a duas vezes V. Duas vezes V, tá? Quem gosta muito desse tipo de questão, né? O Enem não é um tipo de vestibular que, se cair uma coisa dessa assim no Enem, vai ser surpresa. É FAMEMA, FAMERP e Einstein, tá? Na medicina, esses vestibulares são mais conteudistas, então eles acabam aparecendo, essas questões mais de formuleta, tá? A UFMS também às vezes aparece. Então ficou a alternativa E. Vamos fazer outro. Dá para fazer mais um, vamos embora. Questão número 7. Não, 7 já foi. A gente pulou a 6, né? Vamos fazer a 6 então. A 6 eu acho que é do Enem, inclusive, viu? A 6 é do Enem, eu acho.
Deixa eu só virar aqui. Aqui. Pronto. Ele fala assim: a estimulação elétrica nervosa transcutânea é um procedimento de fisioterapia no qual são aplicados impulsos elétricos na pele. Em certa modalidade dessa terapia TENS, que ele chama, são aplicados grupos de pulsos com frequências de 2.000 Hz de duração de 10 milissegundos. Pausa, também de 10 segundos, e depois mais 10 milissegundos, e assim vai. Então, tipo assim, imagina um negócio na tua pele, fazendo assim, ó. Trrr, 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 trrr. Cada vez que ele faz trrr, esse trrr são 20.000 ou 2.000? 2.000 Hz. Então você tem 2.000 vezes aqui. Isso por segundo, tá? Beleza. Aí para, depois de novo. Aí para, depois de novo. Ele quer saber quantos pulsos tem em cada grupo. Quantos trrr tem? Trrr. E aí? Acho que aqui dá para fazer por uma regra de 3, né? Porque olha só, gente. O que significa dizer que a frequência é 2.000 Hz? Que a cada 1 segundo, isso aqui vibra 2.000 vezes. Quantas vibrações eu vou ter em 10 milissegundos? Se quiser colocar em potência de 10, né? 10 milissegundos é 10 vezes 10 a menos 3, né? Já que o mili é o milésimo do segundo, tá? Então o x vai dar 2 vezes 10 ao cubo vezes 10 vezes 10 a menos 3. Ó, 10 a terceira multiplicado por 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero, que dá 1. Ficou 20, né? 20 vibrações. Tá? 20 vibrations. Fechou? Vamos tomar nosso cafezinho? Voltamos então em 30 minutos, tá? Com química. Vamos tomar o nosso coffee. O próximo encontro será também com ondulatória, tá, gente? Eu vou continuar para a gente falar um pouco dos fenômenos. Oi. Eles têm. Peraí.